Oi, pessoal. Seguindo agora no assunto biodiversidade, a gente falou um pouquinho no geral sobre vários grupos diferentes, e aí agora olhando as plantas a gente vai tratar de um grupo de cada vez. Então, o primeiro, a gente vai seguindo a ordem evolutiva vegetal. O primeiro que a gente vai falar são as briófitas. Bom, as briófitas são primitivas, como a gente já citou naquela visão geral que a gente teve. São organismos primitivos, não produzem flores, frutos, sementes, nada. Elas não têm exatamente raiz, não têm exatamente caule, não têm exatamente folha. Existem algo ali que é parecido ou equivalente, como a gente vai ver. São plantas que são avasculares, ou seja, não tem vasos condutores, então a gente fala que elas são plantas não traqueófitas, elas não têm vasos condutores, elas não conseguem, por causa disso, então, levar nutrientes a grandes distâncias, então elas não conseguem crescer muito. Então, pela ausência de vasos condutores mesmo, elas atingem sempre pequeno porte, são normalmente baixinhas, aquele musgo, aquele vegetal rente mesmo ali com substrato. Elas são plantas terrestres, dependem de umidade mesmo, então terrestres, mas de ambiente muito úmido, ok? Não acontecem no mar, algumas são de água doce, mas no geral realmente é terrestre, de ambiente muito úmido. No Brasil elas são comuns na Mata Atlântica. Bom, as briófitas elas têm alternância de gerações. E essa alternância de gerações a gente vai ver no próximo bloco. Mas aqui, por enquanto, já apresentando alguns dos seus componentes, as briófitas elas vão ter duas partes, basicamente, o gametófito e o esporófito, e são essas duas que vão gerar aqui a alternância de gerações. Por que eu estou falando isso? Existe uma geração N cromossomos e uma geração 2N cromossomos. Existe uma parte do organismo que é haploide e uma parte que é diploide. Então, a parte que a gente chama mesmo de planta, que é a parte verde, que você vê o corpo do vegetal ali, é a parte haploide, que é o gametófito. Essa parte, ela sustenta a parte diploide, a parte 2N, que é o esporófito. O esporófito vai produzir esporos e o gametófito vai produzir gametas. O esporófito ele é dependente do gametófito, ele cresce em cima do gametófito, e a gente vai ver isso quando a gente tiver um pouquinho mais dessa relação, quando a gente estiver vendo o ciclo de vida com a alternância de gerações aí. Os gametófitos, então, essa parte verde da planta ali do musgo, principalmente, os gametófitos eles vão produzir os órgãos reprodutores, que são os arquegônios e os anterídeos, ok? Você vai ver o musgo, a parte verde do musgo ali, na pontinha dela ela vai desenvolver esses órgãos reprodutores. Os anterídeos, eles são aqueles receptáculos que protegem, que produzem os espermatozoides. Tá? E eles estão protegendo ali, guardando os espermatozoides ali dentro. Os arquegônios são a parte feminina, e você vai ter um esporófito feminino e esporófito masculino. Esporófito masculino produzindo os anterídeos, certo? Que tem os espermatozoides, e o gametófito feminino produzindo os arquegônios, que tem ali a oosfera lá dentro, que é o gameta feminino, ok? Uma diferença que as briófitas têm das algas, lembrando que a gente está seguindo a evolução vegetal, então acima das algas estão as briófitas mesmo, elas diferem das algas justamente por essa proteção que tem para os gametas, justamente ali pelo anterídeo e o arquegônio, que são os gametângios ali, os órgãos sexuais feminino e masculino ali, reprodutores ali da planta, ok? Bom, o gametângio feminino, então, o arquegônio, ele parece uma cápsulazinha, onde ele tem, como se fosse uma garrafinha mesmo, onde ele tem ali um gargalo, que é o colo, e o bojo, que é o ventre ali. As células que estão ali dentro, as células que são do colo ali e do ventre, elas vão se transformando numa substância mucilaginosa ali, que ela vai facilitar, ajudar ali na fecundação. A oosfera está lá dentro, lá no fundo, ok? Que é o gameta feminino. O gametângio masculino, então, o anterígio, ele pode ter um formato ovalado, mas ele pode ter também ele pode ser também esférico. Externamente, então, você vai ter ali a epiderme que vai estar protegendo as células pequenininhas que ficam ali dentro, que são os andrócitos. Cada um desses andrócitos vai produzir um anterozoide. E o anterozoide é uma célula biflagelada,
uma célula reprodutora biflagelada, que ela vai conseguir, aproveitando a água, da umidade ali do local onde a briófita vive, para poder nadar até o gameta feminino para fazer a fecundação. Então, tem que ter água, ou seja, a água é fundamental para a reprodução das briófitas, para a parte sexuada da reprodução delas, onde então os enterozoides vão ser atraídos por substâncias químicas produzidas lá pelo aquegônio, e eles vão nadar até lá, encontrando a oosfera, certo? Para poder fazer a fecundação. O nome desse processo de ser atraído quimicamente é quimiotactismo, tá? O anterozoide ele vai se unir com a oosfera, formando então o zigoto. Sempre que gametas se fundem, você tem a formação do zigoto. O zigoto é 2N. Até aqui nós estamos falando de células N. O gametófito é N, ele produz gametas N, esses gametas N vão se encontrar, gerando então a fecundação, formando o zigoto que é 2N, e esse zigoto que é 2N vai desenvolver uma haste crescendo em cima do gametófito, ok? E essa haste ela vai desenvolver ali, dependendo do gametófito, essa haste então é o esporófito, ela que é 2N vindo do zigoto, e dentro dela, lá na ponta dela, você vai ter uma cápsula, que é o esporângio, e lá dentro que você vai ter a meiose. A meiose vai acontecer ali dentro, gerando então os esporos. A meiose, no caso do esporófito, ela vem para produzir esporos e não gametas. Os gametas foram produzidos por mitose, pelo gametófito, porque ele era N. Já o esporófito, que é 2N, sofre meiose e produz os gametas. Só que produz os esporos, desculpa. Só que os esporos são todos iguais. Então, por isso a gente fala que é uma planta isosporada. Então, reforçando, o gametófito é N, por mitose produz gametas. Esses gametas se unem, formam o zigoto que cresce formando o esporófito. O esporófito ele é 2N, ele veio do zigoto 2N. E o esporófito sofre meiose para produzir esporos que vão dar origem a outros gametófitos N, ok? É assim que acontece o ciclo, a gente vai repassar o ciclo daqui a pouquinho. Bom, quando os esporos eles germinam, eles vão germinando formando talinhos que vão crescendo de lado ali, inclinados, que chamam protonemas. Cada protonema ele vai formando gemas, e essas gemas elas conseguem produzir muitos gametófitos. Então, um mesmo protonema ele vai crescendo e produzindo vários gametófitos. Você vai ter gametófitos femininos e vai ter gametófitos masculinos, ok? Cada um produzindo os seus gametas ali. Então, aqui a gente tem uma imagem do esporófito, que é a parte 2N das briófitas, ok? E ele sofre meiose produzindo os esporos, que vão sair ali, os esporos vão germinar, formando então os gametófitos, que são N, que por mitose vão produzir gametas, ok? Bom, nas hepáticas, a gente fala das briófitas aqui pensando em musgos, a gente tem também as hepáticas. As hepáticas, o gametófito também pode se reproduzir de forma assexuada. O que acontece? Ele vai formar propágulos. Propágulos seriam como se fossem alguns brotos, que eles podem sair e cair no substrato e formar um novo gametófito. Então, assim, o gametófito por reprodução assexuada vai produzir um outro gametófito, ok? A parte sexuada é que vai produzir gametas e vai ter fecundação para poder gerar o esporófito. Bom, a gente sempre que fala de briófitas, a gente vai estar destacando musgo, o ciclo de vida que a gente vai ver no próximo bloco também, a gente vai ver o ciclo de vida do musgo, mas é só para a gente lembrar que nas briófitas a gente tem, além dos musgos, a gente tem as hepáticas e a gente tem também os antóceros, que são aqueles talinhos ali, mas todos no mesmo padrão, crescem pouquinho, dependem da água para reprodução, não conseguem alcançar grandes tamanhos justamente pela limitação de não possuírem vasos condutores, ok? Então, até já, e a gente volta para poder falar sobre o ciclo de vida das briófitas no próximo módulo. Um abraço, pessoal.